Fala pessoal, o Wellington Martins falando aqui. Hoje eu quero trazer para vocês aqui sobre a experiência que eu estou tendo nessa nova versão do V12, nesse mercado que está, né, muito louco. E eu vou estar falando aqui sobre esse impacto que está tendo do SHA-USD, sobre também essa nova versão do V12 que a gente está utilizando o Machine Learning, como que está sobressaindo. Vou estar explicando detalhadamente, vou estar explicando as configurações que eu estou usando, então fica comigo até o final do vídeo para você entender o conceito básico. Primeiramente, eu abri aqui um gráfico separado, né, diferente desse aqui onde está o robô. É uma conta que a gente iniciou com $3.200, praticamente aqui, e a gente agora está com 3.900, ou seja, foram $700 de lucro que a gente teve aqui até o presente momento. Mas eu quero te mostrar o seguinte, ó, eu botei esse gráfico apartado aqui no gráfico diário para a gente ver. O mercado teve essa alta, né? Teve essa alta que está tendo direto, e a gente consegue ver nesse paviozinho aqui, ó, tá? Nesse pavio que ele deixou, dessa alta até aqui, ó, foram basicamente, vou botar aí, 52 mil pontos, 53 mil pontos, ok? Beleza, até aí tudo bem. A gente sabe que ultimamente o SHA está andando isso com muita facilidade. E agora, como a gente já sabe, o mercado que eu falo também, o mercado sempre ele vai ter que corrigir, ele vai sempre dar um respiro. Ninguém sabe quando, mas ele tem que dar esse respiro em algum momento. Onde existem muitas pessoas comprando, vai ter também algum cenário e vai ter pessoas vendendo. E é o que aconteceu aqui. A gente está falando aqui de o mercado voltando basicamente nesse último pavio que teve aqui, ó, 30 mil pontos praticamente. Ou seja, se a gente olhar, lá para trás, a gente estava também com operações flutuantes de venda, porque o mercado pegou essa alta, então ele foi deixando algumas operações expostas. E aí o mercado deu esse retorno aqui, fechou as operações de venda. Agora a gente está no cenário o contrário. O mercado está indo contra, né? Está indo contra as operações aqui de compra. Então a gente ficou exposto, a gente ficou um bocado exposto aqui. Portanto, você vê que esse 62% foi inclusive na alta que teve, né? Nem foi na venda. E por isso que deixou, né? Então, ou seja, o rebaixamento ele fica como histórico para a gente ter a noção de quanto a gente ficou de flutuante nessa conta. É uma continha pequena, mas eu vou estar explicando aqui quais foram as configurações, qual é a configuração que eu estou usando. Nesse cenário, a gente está falando de 30 mil pontos que o mercado andou e o robô V12, com essa nova versão, suportou. Deixou a gente bem menos comparado às configurações anteriores, né, que a gente sabia que a gente teria que colocar uma configuração bem conservadora, porque o V12 realmente ele sempre suportou muito mais o impacto do mercado comparado ao Smoke, mas com essa nova atualização ele ficou muito melhor. A gente está vendo aqui que agora o mercado precisa basicamente retornar, botar aí 6 mil pontos, 5.500 pontos para fechar essas operações. Só que existe um ponto bem interessante para a gente analisar. Um cenário hoje normal, antigo, né, que a gente tinha do V12, o que ele ia olhar? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pular a etapa, né, só para você entender, depois eu vou mostrar as configurações exatas. No cenário normal, antigamente, ia acontecer da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O 3 stop. O 3 stop, eu estou usando o Machine Learning. Num padrão, ele teria que andar 1.000 pontos para que ele consiga me proteger 500 pontos, né? Que a gente está falando aqui de 50 pips, ou seja, 100 pips é 1.000 pontos, e a gente e quando ele andar 1.000 pontos, ele me protege 500, ou seja, ele colocaria o trail stop com 500 pontos. Nesse cenário aqui que está acontecendo, o que o robô detecta para a gente? Ele detecta a seguinte função. Eu já estou num cenário muito difícil, estou num cenário que eu corro risco, né? Um cenário delicado. Então o robô simplesmente já entendeu que existem operações flutuantes.
Agora, ele não vai esperar que eu fique uma média ali de 1.000 pontos positivo, mesmo dentro dessas operações, que eu ficaria mais positivo, bem mais positivo, ele não vai esperar, porque ele entende que tem essas operações aqui de compras expostas. E aí, com um pouquinho já que eu ficar aqui de operações, né, no positivo, ele já vai, deixa eu subir aqui, ó, ele já vai trazer esse trailing stop para a gente, para poder proteger. E aí talvez você fala, pô, vai fechar às vezes próximo no 0 a 0 ou um pouquinho de lucro, e você fala, pô, mas eu fiquei flutuante, aí ele fechou com muito pouco lucro. Não, o intuito desse cenário aqui já não é mais dar lucro. O intuito desse cenário agora é só fechar essas operações que estão expostas. Porque a gente já lucrou na alta, a gente já lucrou na queda. E agora, quando se trata desse cenário, de eu ficar com muitas operações, o cenário agora do robô é a inteligência de falar o seguinte, de pensar dessa forma. Agora eu não quero mais lucro, eu só quero sair desse cenário que está acontecendo nessa conta. Então ele já está detectando, com certeza ele está trabalhando essa questão da inteligência, do aprendizado. Esse cenário que vem acontecendo, quando geralmente acontecer novamente, conforme a gente viu na alta que teve aqui, essa alta gigantesca, ele já detectou esse cenário, e aí você viu que na queda, né, a gente ficou bem menos exposto, porque ele já detectou um cenário parecido. Ou seja, na verdade a alta foi até mais, mas é algo parecido que está acontecendo. E isso que é legal do Machine Learning, que ele vai aprendendo conforme a gente vai vendo que está acontecendo algum cenário no mercado, ele vai aprendendo. É lógico que no futuro ninguém sabe, pode acontecer cenários piores, que a gente não sabe, mas a inteligência ela consegue detectar esse quadro para a gente sem a gente precisar de ficar analisando. Isso é bem bacana nessa estratégia nova. E aqui agora nesse cenário, ele está vendo exatamente que se eu ficar um pouquinho já positivo, eu já trago meu trailing stop, já fecho, e aí a gente já começa a olhar para um cenário para dar lucro. Né? Agora eu quero um cenário para poder fechar essa operação, sair desse monte de operações que a gente está aqui exposto e depois começar um novo ciclo. Então isso que está sendo bem diferenciado. Você viu que foi uma quantidade de pontos aqui gigantesca que a gente viu, 30 mil pontos. A gente sabe que o mercado, o Shao, ele está andando isso com muita facilidade ultimamente, mas a gente não sabe se pode andar muito mais do que isso ou voltar para um cenário que ele comece a ficar dentro de uns 10 mil pontos, 5 mil pontos. Isso é muito relativo de discutir porque envolve N fatores que sempre vai estar acontecendo no mercado e ninguém sabe de fato se o mercado vai continuar subindo muito, se o mercado vai ter uma queda forte, né? Mas a gente, lógico, tem probabilidade, a gente vê sobre notícias, mas nada garante se ele vai seguir numa direção ou não. Mas olha só, agora a gente vai dar uma olhada nessas configurações que eu estou usando, né? Então, quais as configurações que eu estou usando? Eu estou usando aqui, ó, encerrar posições positivas na inversão do sinal. A gente está usando aqui, ó, no time frame o Machine Learning, que a gente viu que ele começa a analisar em outros time frame que o robô V12 ele trabalha com o sentimento do mercado. E conforme ele detecta que as oportunidades não estão legais, ele vai mudando de time frame para tentar detectar algum padrão, né, alguma entrada diferente em outro time. Que a gente sabe que num time de talvez de M5 vai ser totalmente num time de M15. Então, ou seja, você vai ter uma outra visão do mercado, ok? E a gente está usando aqui também, ó, um lote baseado em saldo de conta de 0,10%. A gente está usando também a estratégia de distância de AB de Machine Learning. O perfil aqui do boost eu estou usando moderado, que eu expliquei também no vídeo, que esse modelo aqui está bem bacana, que ele evita de ficar multiplicando, ou seja, é um ponto para evitar de extrapolar muita conta, ainda mais nesse cenário que o mercado pegou uma tendência alta. A gente também está utilizando aqui, ó, 500 pontos, né, de take, mas a gente está também usando esse trailing stop. Se ele entrar com 2 ordens mais ou menos, não acho que acredito assim, entre umas 3 ordens, como eu estou no moderado, ele ainda assim vai respeitar esse cenário aqui. Mas quando começa a passar disso, ele já vai fazer essa proteção antes para a gente pular fora, que ele começa a entender que o cenário já não está mais ao nosso favor para a gente poder esperar o mercado correr aquilo tudo.
Por quê? Porque às vezes a gente vê, geralmente, aqui, ó, nesse cenário, a gente vê que o mercado às vezes pode chegar bem próximo e não fechar. E aí o que acontece? O mercado começa a descer tudo de novo. E aí a gente começa a entrar no mesmo cenário que a gente estava aqui embaixo, quando esse candle aqui estava aqui. E a gente está falando de apenas, ó, desse candle para esse, ó, apenas, vamos botar aí 9 dias, tá? 9 dias e o mercado, vamos botar nem 9, mas vamos botar desse último que desceu aqui, que teve essa queda. Ó, 7 dias. Em apenas 7 dias, o mercado andou esses 30 mil pontos aí, que loucura. Mas pro Charles está sendo algo normal, né? Não está sendo nenhuma novidade que a gente está vendo direto isso acontecendo. Então aqui a gente voltando para nossas configurações, e a gente vai vendo, né, que essa questão do boost ajudou bastante. A gente também tem, que eu expliquei, né? E lembrando também que essa questão da estratégia que eu estou falando, lembra, se você tem já um setup, uma configuração que está dando bom, assim como a gente sabe que tem vários alunos que utilizam, está dando bom já há um bom tempo, não tem por que você ficar mudando. Continua com as suas configurações, não tem nada de errado. Você pode utilizar a versão nova, salva o seu setup antes, e quando você chegar nessa nova versão, você carrega ele vai funcionar normal, ele vai puxar as configurações. Você vê direitinho, você puxou as configurações e dá ok que ele vai usar normalmente, tá? Essa questão desses novos parâmetros, eu sempre gosto de utilizar até para poder medir esses cenários que acontecem no mercado, para a gente poder ver até onde suporta, tá? E a gente vai descendo aqui, ó, a gente tem também a questão que é uma parada bem interessante, que é o do perfil, né? O perfil também do Machine Learning, que eu botei o meu perfil aqui moderado, certo? Então, isso aqui é mais para a gente poder trazer para o sistema o meu modelo de perfil. Através do meu modelo de perfil, ele vai detectando as minhas configurações, ele vai vendo o que realmente eu acredito que seja moderado, qual é a taxa minha de risco versus a minha taxa de ganho, e ele vai detectando tudo isso, armazenando para a gente, para ele tentar sempre detectar o nosso perfil. Por isso que eu venho falando sobre, é importante você saber sobre o seu perfil. Porque às vezes você acredita que o seu perfil é moderado também, mas você está usando super agressivo. Então, ou seja, às vezes o seu não é moderado, às vezes o seu é agressivo. E aqui a gente está falando chegamos num rebaixamento de 62%. Então isso já se torna agressivo, certo? Mas eu não queria que chegasse nesse cenário, mas como eu estou no Shao, com uma conta de $3.000, e o mercado pegou aí uma tendência que foi daqui que ele teve, né? Tipo, de 50 mil pontos, que ele suportou esses 50 mil pontos, cara, eu nem considero que é uma configuração agressiva, porque a gente está falando de um cenário que dificilmente acontece. Não quer dizer que não vai acontecer. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? No Shao, está acontecendo isso com frequência. Se você ir para outros pares que dificilmente pegam uma alta dessa, só se for uma notícia de muito impacto, dificilmente isso vai acontecer e dificilmente você vai chegar num rebaixamento desse aqui em outros pares, porque o Shao, a gente está vendo que está acontecendo com muita frequência. Então, esse é o vídeo aqui só para trazer essa linha de raciocínio, como essa nova versão do V12 do Machine Learning tem ajudado bastante num alto impacto. E a gente está falando aqui, ó, que a gente lucrou $700 e a gente está falando aqui nos últimos 30 dias, mas não tem nem 15 dias que a gente está com essa conta, que eu subi. E se você pegar hoje e colocar aqui num dólar, $713, a gente está falando de R$4.000, né? Ou seja, utilizando inteligência artificial. Não precisei de ficar grudado numa tela, não precisei de ser um especialista analisando um gráfico, nada disso. Lidando com o emocional, que a gente sabe que isso geralmente só perde grana e tempo. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é o cenário que acontece com o mercado, seja você operando manualmente, seja você com indicador, seja você com expert. Isso é um cenário que sempre vai acontecer com qualquer pessoa que está dentro desse mercado. A gente fala aqui tanto no mercado Forex, quanto de mesas proprietárias, que a gente sabe que são empresas, né? Às vezes para a gente poder operar com capital talvez que você não teria. Então é bem interessante para você que quer aprender sobre o mundo de investimento, o mercado de risco, sim,
mas também você vê que é um mercado que quando você acerta, quando começa a ir sempre ao seu favor, você começa a pedalar para o lado positivo, você vai vendo que, cara, tudo que você precisava era se arriscar, ser mais um pouco mais ousado, para depois você ter resultado. E é o que veio acontecendo aqui. A gente teve um risco assim, muito, muito superior comparado ao meu ganho, foi 18%. Só que justamente quando eu coloquei, o mercado pegou essa tendência aí que deixou a gente nesse exposto aqui de 62%. E aí não tem como eu saber, né, se isso aí ia acontecer. Eu poderia colocar conservador e depois ajustando, mas faz parte do game, faz parte do mercado. Não é um mercado para qualquer um, né? Muitas pessoas a gente sabe que não quer correr risco e a gente por isso colocou esses parâmetros para você trazer então que você não quer trabalhar com o menor risco possível, para o conservador, que aí vai automaticamente trabalhar com menos risco, né? Não quer dizer que não existe risco, sempre vai existir risco para você que quer investir, para você que quer sair da bolha, né? Sair dos 1% ao mês, tá? Então, esse é um vídeo aí breve, só para trazer a minha linha de raciocínio, como que está acontecendo no mercado agora, como que a gente realmente está agora nesse cenário com as operações rolando para a gente. E deixei no comentário o que você achou desse vídeo, se te ajudou, né? Mostrei as configurações e seja bem-vindo a esse canal aqui de paraquedas. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, que é muito importante, né? O joinha ajuda aí o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E ativando o sininho você recebe novos conteúdos nossos. Beleza? Forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima.